Eu gostava de começar esta nossa conversa por fazer referência a um trabalho clássico, que é um relatório da OCDE. É um bocadinho datado, por isso eu chamo de clássico. É um relatório da OCDE de 2015. E o título do relatório diz Skills for Social Progress, the Power of Social and Emotional Skills. Este relatório, quem tiver curiosidade, está disponível para consulta, tem apenas 147 páginas, para os mais curiosos. Mostra um levantamento que é feito do impacto do desenvolvimento das competências sociais e emocionais numa série de resultados das pessoas, nomeadamente dos alunos, não é? Neste caso. E eles mostram, sem a menor sombra de dúvida, que o desenvolvimento das competências pessoais e sociais, desde as etapas mais precoces, e neste contexto falamos desde o ensino pré-escolar, tem um impacto muito significativo, por exemplo, a nível do bem-estar em adulto e da satisfação com a vida, ou ainda mostra um maior envolvimento na comunidade, uma maior participação cívica, hábitos de vida saudável, benefícios sociais e económicos, porque mostra também que o desenvolvimento destas competências tem um impacto não só no rendimento académico, mas sobretudo no desenvolvimento de projetos de vida saudáveis e com probabilidade de sucesso, etc, etc. E na sequência deste relatório, o que a literatura tem mostrado é que estão a ser-nos colocados duas grandes etapas no desenvolvimento destas competências nos contextos escolares. E a primeira etapa, que eu gosto sempre de sublinhar, que me parece que de alguma forma é uma etapa que nós temos conseguido com algum grau de sucesso, tem a ver com, por um lado, o reconhecimento da necessidade de uma abordagem holística nos processos educativos, ou seja, é nós olharmos para os alunos e percebermos que dentro de um aluno vive uma pessoa, não é? E que, antes de ser aluno, é pessoa. Então há um desenvolvimento integral das pessoas nas suas competências sociais, afetivas, emocionais, académicas, etc, etc, etc. Este primeiro reconhecimento. E aquilo que nós temos vindo, e a literatura vai nesse sentido, há alguns trabalhos, sobretudo nos últimos 5, 7 anos, que mostram que a presença de técnicos especializados na escola, com o seu olhar mais global, não tão focado nas competências académicas, mostra que as escolas não só têm aceito este desafio, mas têm conseguido responder à altura. E aqui parece que nesta primeira etapa nós temos feito um trabalho não só rápido, mas também eficaz, porque se nós vamos olhar para a nossa história, isto é um trabalho relativamente recente. Não é? Mas é uma aposta que tem sido bem feita e claramente ganha. Quando nós olhamos, por exemplo, para o trabalho destes técnicos nas escolas, nós reparamos que há um barómetro que é claro, que é toda a gente recorre a estes técnicos, por um lado, porque de facto têm uma visão integral e que, por outro lado, esta visão integral tem mostrado eficácia nas suas intervenções. Pronto. Então, esta primeira ideia de uma intervenção holística e tão precoce quanto possível, e por outro lado, e aqui falamos diretamente do trabalho muitas vezes via sinalização e do trabalho com miúdos que já estão, no fundo, numa lógica de remediação, porque estamos a correr atrás do prejuízo, mas é o que nós temos que fazer, porque normalmente nestes programas de intervenção é por aí que se começa. E por outro lado, há muita evidência na literatura da importância que o trabalho destes técnicos tem no envolvimento com os professores. Não é? E este envolvimento com os professores numa dupla via. Num primeiro momento, neste bem-estar e nesta disponibilidade dos professores, que se sentem apoiados, e nós sabemos, não é? Dizia o Gilberto Gil, é impossível ser feliz sozinho, e aqui isto manifesta-se, porque os professores mobilizam-se de outra forma para estas intervenções, porque sentem que não estão sozinhos. Isto por um lado. Por outro, o impacto que isto tem nos processos de ensino e de aprendizagem, não é? Porque os professores mobilizam outro tipo de instrumentos e outro tipo de recursos para a gestão de sala de aula, não é? Voltando àquela ideia inicial de que é olhando para os alunos como pessoas e reconhecendo a importância das variáveis de natureza social, afetiva e por aí fora,
para as aprendizagens, não é? E os técnicos especializados têm tido um contributo fundamental nesta área. Há muita literatura que documenta isso, e tem sido um trabalho, eu diria, que está mais ou menos ganho. Na literatura há um termo que tem a ver com a mão invisível do professor. E o que nós temos visto, e esta mão invisível do professor, são as estratégias que os professores mobilizam para que consigam mobilizar, reconhecer por um lado e mobilizar por outro as características sociais, afetivas, a relação entre pares, a favor das aprendizagens. E o que a literatura tem mostrado é que os técnicos especializados têm servido a este propósito, ajudando os professores a conhecer e a caracterizar os miúdos face a estas necessidades e a pôr isto a favor das aprendizagens. Os problemas emocionais são muito evidentes nos miúdos, não é? Eu penso que o pós-Covid ou o Covid teve alguma influência nisso, sem dúvida, não é? Portanto, o facto de estarem isolados, terem vivido um clima de medo, mas também há muitos outros fatores que contribuem para uma grande instabilidade e que faz com que eles desenvolvam a ansiedade. Quando se intervém com alunos em sofrimento emocional ou com dificuldades de autorregulação, normalmente observa-se uma melhoria significativa na dinâmica da turma. Há menos conflitos, mais participação, mais cooperação e um clima mais calmo e seguro, o que beneficia não só o aluno intervencionado, mas toda a turma. Penso que a minha intervenção, ao apoiar alunos com dificuldades, promover competências sociais e emocionais, mediar conflitos, contribui-se para a construção de um ambiente mais acolhedor, seguro e equitativo. Nem vejo as escolas sem técnicos, desculpa, não estou a defender a minha, mas é muito importante. É importante sublinhar, e eu acho que isto é uma das coisas que mais aparece na literatura, que tem a ver com o facto destes técnicos não terem uma abordagem isolada e fazê-lo sempre em parceria, não é? Porque isto permite, nós sabemos, não é? Porque se estivermos sozinhos, é aquela famosa história do colibri, a floresta está a arder, eu sou o colibri, eu estou a fazer a minha parte, mas se o colibri tem um bico muito pequenino, se só o colibri fizer a sua parte, a floresta vai arder. E aqui a lógica é a mesma. Os técnicos especializados, e felizmente têm abraçado este papel, não trabalham isolados e fazem parcerias não só com as entidades da comunidade, mas também com as famílias, com os professores, com os auxiliares de ação educativa, os técnicos operacionais. E este trabalho concertado permite de facto que haja sucesso, porque há uma frase muito conhecida que eu cito com regularidade, que diz que não há dificuldade que resista a uma equipa educativa coesa. O desafio está em desenvolver esta equipa educativa coesa. Este sim é um desafio onde os técnicos especializados, muitas vezes, e este é um termo que aparece na literatura, eles funcionam como uma malha invisível que faz todas as pessoas entrarem em contacto para um bem comum. E têm sido muito importantes para isto. Nós aqui no agrupamento também fazemos ações de promoção do bem-estar, tendo realizado algumas sobre saúde mental, sessões em sala de aula sobre regulação emocional, campanhas de prevenção do bullying e workshops dirigidos a pais e professores. Os técnicos são fundamentais, não é? A lógica de equipa multidisciplinar, não é? Principalmente também para responder às necessidades identificadas, e muitas vezes elas são várias, não é? No mesmo caso, é fundamental. Se por um lado este desafio é um desafio que nós vemos que na nossa realidade ele está mais ou menos alcançado e com níveis elevados de sucesso, a literatura levanta dois desafios para a frente. E estes dois desafios vêm na sequência de nós pensarmos na escola não como uma preparação para a vida, ou seja, não como uma coisa que ainda há de ser, é a criança que há de ser adulto, é o aluno que há de ser trabalhador, e é sempre para a frente e nunca no agora, mas está no encarar a escola como vida. E o que acontece na escola é vida. Então nós devemos nos organizar para trabalhar com os miúdos no presente, naquilo que está a acontecer, como está a acontecer, e perceber qual é o papel de cada um naquele sentido, para podermos finalmente perceber que aprender é, antes de mais, uma aprendizagem social, nós aprendemos na relação com o outro, para sairmos da lógica da remediação, que foi fundamental e foi a porta de entrada que foi necessária, porque, quer dizer, se nós estamos aflitos,
é na aflição que temos que intervir, mas agora temos que dar um passo para a prevenção. E este passo para a prevenção, no fundo, a literatura aponta 2 caminhos que deverão acontecer em simultâneo. Por um lado, a ideia de nós tentarmos sair da lógica do indivíduo sinalizado, da criança, do aluno sinalizado, para uma lógica sociocentrada. E esta lógica sociocentrada, mais do que ser centrada num grupo, é fugir do grupo de miúdos que são sinalizados por algum registro e voltar à intervenção para os grupos de pertença, para as turmas, para as escolas. Mais uma vez, centrado numa intervenção holística. Não é? Este é um dos primeiros desafios. E um segundo desafio, que é um desafio que é colocado aqui aos técnicos, às comunidades educativas, mas também ao desenvolvimento curricular, aos programas que são desenvolvidos, que programas são estes, como é que são desenvolvidos, etc, etc, que tem a ver com a necessidade de nós aproximarmos cada vez mais o desenvolvimento curricular do desenvolvimento das competências sociais e emocionais. Ou seja, não encarar o desenvolvimento das competências pessoais e sociais como alguma coisa que acontece em paralelo às coisas que nós frequentemente consideramos como as mais importantes, que é aprender a ler, a contar e a escrever, mas que isso aconteça de forma concertada, não é? E passarmos a ter abordagens centradas na resolução de problemas, passarmos a ter, por exemplo, o ensino centrado no pensamento crítico, passarmos a ter uma abordagem intercultural às aprendizagens e por aí fora, para pôr os alunos no centro, na mediação, sempre com os professores. Não é? É fundamental, porque todos nós sabemos que, e dizia o poeta, não é? Todos nós sabemos que se eu me envolver, eu aprendo mais e melhor. E o poeta dizia que nós temos que pôr tudo o que somos naquilo que fazemos. Não é? E é um bocadinho esse o caminho que nós temos estado, que temos que percorrer. E isto só é possível através de uma pedagogia cada vez mais inclusiva, repensar a organização dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas, com os técnicos, porque estes técnicos têm um olhar mais holístico do que é o desenvolvimento pessoal, numa estreita articulação intrínseca com as aprendizagens mais convencionais, no fundo para garantir, e eu acho que no final, se nós resumirmos isto tudo, no fundo, aquilo que nós queremos garantir é que cada um de nós seja capaz de dizer com clareza aquilo que é, aquilo que sente, para que possa desenvolver um percurso de vida saudável e com probabilidade de sucesso. Aqui temos a preocupação de intervir o mais precocemente possível, não é? Estamos muito atentos aos sinais para poder dar uma resposta mais célere. Eu gosto muito do meu trabalho. Quando vemos que fazemos a diferença num aluno, numa criança, num jovem, vamos para casa de coração cheio e sinto-me muito realizada. Há dias duros, que não são fáceis, mas há outros que compensam isso tudo. Perante as necessidades, tem mesmo, todos somos importantes nas respostas e temos que ter esta lógica de articulação constante e partilha de informação e feedbacks para irmos intervindo em tempo útil e certo, não é?